A arte da escrita. Você já pensou em escrever um livro? Mas por onde começar? Quais os primeiros passos? Espera aí, antes de você saber a resposta, seja muito bem-vindo. Meu nome é Darcy Toledo, eu sou proprietária da LV45 e já começo pedindo para que você me ajude deixando seu like. Se não é inscrito aqui no canal, essa é a hora. E ó, não esquece de ativar o sininho porque tem muita gente boa passando por aqui. Um novo tempo, o seu novo lugar. Tudo que é bom permanece. O escritor Marcel Proust já dizia: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens e territórios, mas sim em ter um novo olhar. O novo olhar é o que eu trago hoje diretamente na sua tela, com um convite para que possamos ressignificar os espaços que estamos e queremos estar daqui em diante. E fica a pergunta: como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Hoje eu vou bater um papo com um escritor paulista. Ele que trabalha na Justiça Federal de São Paulo, é pai de 2 crianças e, pasmem, já está no 3º livro. É um prazer receber André Alves, muito legal ter você aqui. Muito obrigado, Darcy. O prazer é meu estar E aqui batendo aí, esse papo. vamos saber tudo? Vamos contar um pouquinho. Me fala um pouquinho primeiro de você, André. Quem é o André? Bom, André é como você disse, um escritor paulista, servidor público, principalmente pai de 2 crianças. Pai do Davi, de 10 anos, da Alice, de 7 anos, que são o meu maior tesouro, que moram comigo. E um cara que é apaixonado, né, por ficção, por cultura pop, por suspense, por terror. Principalmente? É. Também. É. E desde de jovem sempre gostei de ler muito, né? Fui desenvolvendo essa paixão pela escrita também. E agora estamos aqui, escrevendo e tendo a sorte de estar sendo lido por bastante gente, né? Graças a Deus. Muito legal. Então, André, assim, os livros sempre fizeram parte do seu universo? Assim, desde você se lembra, assim, a sua memória mais antiga? Olha, eu comecei na leitura, na verdade, na escola, né? Tinha aquelas leituras que eram exigidas, né? Aquilo lá nunca, confesso que nunca me deu muito prazer, não, nunca me atraiu. A paixão pela leitura, ela começou com os quadrinhos, na verdade, na adolescência. Eu era apaixonado por quadrinhos dos X-Men, né? Do Hulk, do Capitão América. Foi aí que eu comecei a pegar o gosto pela leitura mesmo, né? E pelas histórias, né? Pela contação de histórias. E quando que surgiu a vontade de escrever um livro, André? Eu acho que, assim, eu comecei a criar histórias mesmo também na adolescência. Porque eu tinha um grupo de amigos que a gente era apaixonado, assim, por jogar RPG. Não sei se você já ouviu falar, aquele jogo Já. de interpretação, né? De criação de histórias. Então, ali eu comecei a criar as histórias pra gente jogar e se divertir, assim, sem compromisso com nada, né? Mais pela diversão mesmo. E ali começou essa paixão por criação de histórias, né? Por contar histórias. Depois, mais tarde, depois da faculdade e tudo, eu comecei a ter essa... Eu já lia já mais ficção, né? Suspense, principalmente, literatura policial. Eu comecei a ter esse pequena pontinha de ambição, né? De escrever uma história mais longa, de escrever um livro. E aí foi na pandemia que eu acabei tirando isso do papel, né? De colocando esse projeto para se realizar. Aí eu comecei a escrever no poucos tempos que eu tinha livre, assim, e desenvolvendo a história. Aí comecei a perceber que era um pouco diferente daquilo que eu lia, daquilo que eu consumia. Aí eu falei, bom, preciso estudar um pouquinho para conseguir produzir algo com um pouco mais de qualidade, né? E aí foi, ao longo daqueles anos de 2019, 2020 até 2021, quando eu concluí meu primeiro livro aqui, que foi o Agenda Negra. E você fez toda a história lá, escreveu. Você já sabia onde você queria chegar com essa história? Então, entre os escritores, a gente tem um jargão que eles costumam dizer que existem escritores jardineiros e escritores engenheiros. O escritor engenheiro é aquele que planeja a história toda primeiro para depois começar a escrever, né? E o jardineiro é aquele que vai cortando mato e vendo onde é que vai dar, né? Que vai
escrevendo e vendo onde a história vai levar. Eu sou mais do tipo engenheiro, até porque é a minha formação, né? Eu sou engenheiro de formação. Então eu costumo planejar o arco todo dos personagens, né? Os 3 atos que a gente fala, né? Começo, meio e fim da história. Então quando eu tô com ela toda planejada, aí que eu sento para escrever. E esse primeiro, que é esse que você trouxe aqui, que é o Agenda Negra, né? Como que foi a concepção dele? Assim, você fez algum estudo? Porque ele tem informações assim que são informações, embora seja um livro de ficção, né? São reais, né? Sim, sim. Eu procurei usar uma ambientação mais real possível, né? Até porque, como era o meu primeiro livro, essa foi uma das estratégias que eu adotei. A ambientação eu procurei fazer em São Paulo, que era um lugar que eu já conhecia. É um lugar que eu já tinha material para explorar, né? Então, por isso, essa foi uma da, da- dos motivos da minha escolha por fazer a história se passar em São Paulo. Mas, assim, a primeira ideia do Agenda Negra, ela surgiu depois que eu assisti uma minissérie. Eu não sei se vocês vão se lembrar, uma minissérie é antiguinha já. Ela passou na Globo, chamava-se O Rebu. Era uma minissérie que tinha um elenco fantástico, assim, Daniel de Oliveira, Tony Ramos, Patrícia Pilar. E era uma história que se passava. A história, eu acho que é um remake de uma novela ou de uma minissérie que a Globo já passou há muito tempo atrás. E o que me chamou a atenção nessa história era que ela se passava assim durante uma festa, num casarão de uma milionária, né? Eu acho que era do ramo do petróleo, no Rio de Janeiro. E aí acontecia um assassinato nessa festa e a história toda se passava nisso. Eles mostrando cenas da festa, cortes de antes dos convidados chegarem na festa, e eles vão contando a história a partir desses pontos de vista. E o que me chamou a atenção, eu falei, putz, essa ambientação assim da alta sociedade carioca, né, de milionários ali interagindo entre eles, todos com muito a perder e muito a ganhar. Então achei aquilo bem interessante. E aí, quando eu já estava com esse projeto de escrever um livro, eu falei, pô, eu acho que eu vou partir por aí. Entrar nessa vibe, assim, de alta sociedade, de gente que tem muito a perder, gente que tem muitos segredos para esconder, né? Então, eu comecei a tentar bolar alguma trama partindo desse cenário, assim, desse pano de fundo, né? E aí eu pensei, pô, em São Paulo, isso é um terreno fértil, né? Para um dos lugares onde mais tem milionários no mundo, né? Então eu comecei a pesquisar quais eram é, os ramos de atividade, as- os tipos de empresa onde os empresários, os milionários de São Paulo atuavam, né? E aí eu cheguei no ramo da moda, que também é um ramo que, assim, ele é cercado de glamour, né? De luxo. Então eu achei que dava um pano de fundo interessante para uma história. E eu li algumas avaliações do seu livro na Amazon e em outras plataformas, e assim, quase todo mundo descreve esse detalhe, esse carinho que você teve em descrever São Paulo, né? Eu vi assim várias pessoas, assim, no meio da avaliação lá, todo mundo falando, nossa, que é rico em detalhes, quem conhece São Paulo, foi um cuidado que você teve, assim, que chamou bastante atenção dos seus leitores, né? Ah, sim, né? Como eu falei, São Paulo, como eu nasci aqui, né, e me criei aqui, é um lugar que eu já conhecia bastante. Mas eu tive o cuidado de pesquisar bem, né, todas as locações por onde a história iria se passar, né, porque assim, eu sempre prezo muito pela imersão do leitor, né? Eu sempre gostei de sentir isso muito, assim, nos livros que eu leio, no material que eu consumo, então eu queria passar isso também para os meus leitores, né? Então eu me preocupei em pesquisar bastante todas as locações, né, o Sírio-Libanês, a FAAP, então a gente teve uma pesquisa assim bem intensa, né, para tentar criar mesmo essa imersão, para que as pessoas que são daqui reconhecessem os lugares, né, tivesse essa sensação de, putz, eu já passei por lá, eu já vi esse lugar, e para as pessoas que não conhecem também terem um pouquinho do gostinho do que é São Paulo, né? Eu achei isso interessante. E foi notado pelos seus leitores, né? Porque tá lá nas avaliações, né? Eu fiquei feliz com isso também, né? O pessoal conseguiu absorver aquilo que eu tava querendo passar. E você acha, André, que de alguma forma o seu serviço também foi uma fonte de inspiração para o seu trabalho? Com certeza, né? Porque na justiça, os meus primeiros anos de justiça, todos eles foram em contato com bens apreendidos, né? Então eu trabalhava diariamente em contato com os processos, né, de crimes federais, em contato com a Polícia Federal, que era quem trabalhava em parceria com a gente, quem entrega os bens, né, para nossa guarda, né? Então, assim, a gente
tendo contato diário com esse pessoal, ouvindo as histórias, né, e em contato com os processos e vendo os tipos absurdos de crimes que se desenrolam por aí, isso daí, de uma forma ou de outra, acaba alimentando também a nossa imaginação, É né? um campo fértil, Com né? certeza. E André, agora vamos dar uma dica lá para quem está em casa, né? Eu fiquei pensando, né? Por onde um escritor começa, né? Você teve lá a concepção, você escreveu seu livro primeiro e depois você foi pensar em publicar ou foi caminhando junto? Como que foi Então, esse processo para você? primeiro começou assim como um objetivo assim de realização pessoal mesmo. Eu queria contar uma história, a princípio para mim mesmo, ver se eu era capaz de, né, de produzir aquilo que eu gostava de consumir. E aí a coisa foi crescendo, eu fui exigindo um pouco mais daquilo que eu estava produzindo, querendo melhorar a qualidade daquilo que estava saindo. Estudei, consegui chegar num resultado que me agradou em primeiro lugar. E aí, quando eu estava com ele pronto, eu fiquei naquela situação de, e aí, o que, que eu faço com isso agora, né? Eu estava com o original pronto, eu pensei, meu, eu acho que para mim já seria satisfatório, assim, num nível master, se eu já distribuísse para meus amigos mais próximos, para minha família, e eles lessem e curtissem, né? Eu falei, acho que eu vou começar por aí. Mas aí eu tive uma conversa numa noite que um colega do futebol, o pai dele tinha escrito um livro de memórias dele, assim. É um senhor de pouco mais de 80 anos, ele tinha escrito um livro de memórias e ele fez essa publicação independente, por conta própria. Numa plataforma que chama, acho que Clube de Autores, alguma coisa assim. E aí quando eu escutei aquilo, eu falei, pô, é uma possibilidade, eu posso publicar de maneira independente. E aí, como fui pesquisar se tinha algumas outras opções, descobri que a própria Amazon dá essa opção pra gente, né, de fazer a publicação de forma independente. E aí esse virou meu plano A. Falei, eu vou fazer essa publicação independente. Aí até que num dia eu estava assistindo uma matéria na televisão, num telejornal, eles falando sobre escritores iniciantes e sobre publicação independente e tudo mais. E aí o repórter até comentou, ele falou, ó, no Brasil são pouquíssimas editoras que apostam em escritores iniciantes, né? Principalmente escritores nacionais aqui, né? Infelizmente. Mas ele falou, mas tem algumas. Então aí ele citou o nome de algumas lá e eu falei, pô, tá aí, o não eu já tenho, né? Sim. Falei, não custa tentar. Aí eu fiz uma pesquisa também na internet, verifiquei as editoras que trabalham com esse estilo de literatura que eu produzo, né? Que é a literatura policial e de suspense. Aí encontrei uma, uma dúzia, assim, de editoras e falei, meu, vou mandar uma proposta para todas elas, assim, né? Ver se alguém se interessa. E apliquei para todas. Algumas demoraram um pouco a responder, outras nem sequer responderam. E no final, 3 me mandaram uma resposta Que de legal. interesse. Uma delas eu marquei uma reunião, mas já de cara eu descartei porque eles tinham uma proposta bem esdrúxula, algo que não era o que eu estava buscando, e eu descartei. E teve outras duas que fizeram propostas que me agradaram, né, que eu achei que eram justas. E aí eu acabei optando pela editora Flive. Eles têm esse selo Voe, né, que é um selo para escritores iniciantes. E aí a gente acabou trocando uns áudios, né, trocando informações e chegamos num acordo e eu assinei contrato com eles. E esse livro ele foi publicado em? Foi no final de 2021. E aí você imaginaria depois você estar na Bienal, porque você participou da Bienal, né? Sim, em 2022, essa foi Um uma ano das... depois, né? Foi um pouco menos de um ano, porque É. ele foi lançado em outubro de 2021, e aí em julho de 2022 eu estava com ele na Bienal, e foi, assim, uma das experiências mais incríveis, assim, da minha vida, assim. Acabei participando em 2 stands diferentes, né? No stand da Aberst, que é a Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, e no stand da editora Flive. E aí eu tive uma tarde de autógrafos lá e foi sensacional. Assim, uma experiência que eu jamais teria imaginado que iria passar, assim, de estar num stand e autografando livros e de repente chega leitores de outros estados e me reconhecem, dizem que já leram meu livro, que gostaram. Aquilo lá não, é uma sensação que não tem preço, né? Ali foi uma motivação a mais para continuar escrevendo, porque você está no terceiro já, é isso? Isso, eu tenho 3 publicados, né? Aham. 2 só de forma digital, né? Pela Amazon no Kindle. E o Agenda Negra, que eu tenho tanto digital quanto físico. E agora eu tô trabalhando no quarto já, né? Tô com o projeto em E andamento agora aí. não para mais. Agora que a gente pega gosto, né? E vai cada vez mais aprendendo, né? E tendo mais contato com os leitores, entendendo o que eles esperam, o que eles querem. E
a vontade de escrever só aumenta, né? Não vai embora, vai fluindo, né? E você mudou um pouquinho, André, assim, o seu estilo do primeiro? O que que você sente assim? Para onde que você está indo? Ah, eu acho que... Não, com certeza a minha escrita evoluiu, né? Tá. O primeiro, assim, ele ainda tem muita coisa assim que a gente olha e fala, putz, algumas coisas eu faria diferente. Não é Essa nada que a gente fala, me arrependo, não. Aquilo foi uma etapa do aprendizado da evolução, né? Mas assim, tem muita coisa que eu já hoje faria um pouquinho diferente, né? Porque o livro, de certa forma, ele retrata um pouco de quem a gente é naquele momento, né? Por mais que a gente tá falando através dos olhos e da boca de personagens, né? A gente tá colocando um pouquinho da gente ali. Então, como a minha vida mudou de lá para cá, nesses 2 anos, muita coisa mudou na minha vida também. E meus personagens acabam mudando um pouquinho também, né? Vão ficando um pouquinho mais densos, um pouquinho mais profundos, né? Vão tratando de outros temas. Então, eu acho que tem uma mudança, sim. Até porque acho que o que você falou faz todo sentido, né? Até os personagens vão envelhecendo junto com o autor, né? Exato. Essa era uma pergunta que eu ia fazer para você. Se você mudaria alguma coisa no livro, assim, depois de um tempo. Você acabou de me falar que algumas coisinhas, Sim, talvez. algumas coisas eu com certeza faria. Eu tenho um pouco de receio de falar assim, eu mudaria, porque se eu tive resultados tão fantásticos assim com a obra do jeito que ela é, que às vezes eu prefiro até deixar ela quietinha lá. E vou fazer outro E isso, vou fazer um projeto. outro aplicando tudo aquilo que eu aprendi, né? Fazendo diferente aquilo que eu gostaria de ter mudado. Deixa esse filho quietinho ali do jeito dele. Que deu super certo, né? Exatamente, Eu né? queria que você contasse para quem está em casa um pouquinho do que é esse livro, do que se trata o livro. O Agenda Negra, ele é basicamente uma história que fala de vingança, né? Ela conta a história de um grupo de empresários, né, do ramo da moda, da alta sociedade paulistana, que eles começam a ser caçados por um assassino em série. E aí o delegado do DHPP, o Paulo Rabelo, junto do assistente dele, o investigador, o Júnior, né? Eles e a filha de um dos empresários também que sofreu um atentado, a Maia, começa a fazer a própria investigação paralela dela, né? Ajudada por um colega de faculdade. E aí a história se desenrola nisso, né? Em eles tentando entender quem está fazendo isso, quem está caçando esses empresários e o porquê. Mas ela é uma história que fala sobre vingança, né? Sobre o real significado do sucesso, né? Porque às vezes a gente acha que está tendo sucesso quando, na verdade, aquilo é só o que a sociedade considera sucesso e não é o real sucesso para nós, né? O livro fala um pouquinho disso. E quem quiser saber a história, por favor, né, compre o livro, vou deixar aqui nos créditos, né? Agora vamos falar do segundo, que aí ele só está no formato digital. Isso. Como que é o O nome? segundo que eu lancei foi uma coletânea de contos. Na verdade, são contos que eu tinha escrito ao longo dessa minha experiência de começar a escrever, né? É paralelo? Você escreveu paralelo ou Não não? escrevi, eu já tinha terminado o Agenda Negra, mas ainda não tinha publicado. Tá. E aí, como eu tinha pego o gosto por escrever, eu comecei a fazer experiências, né? Escrevendo contos curtos. E aí teve um que são 4 contos, né? De suspense e terror. Um deles foi o meio que por encomenda, assim, da editora mesmo. Logo depois que eu fechei o contrato, a gente estava se aproximando do final do ano de 2021 e eles estavam publicando no blog da editora contos com a temática de Natal. E aí eles queriam colocar contos assim com visões, com gêneros variados, né? E aí eles queriam um conto um pouquinho mais pesado, com uma temática de terror. Topei o desafio, eu falei, não, eu escrevo um. Conversei com a editora, e aí eles falaram, meu, escreve um que a gente publica aqui no... E aí eu escrevi, mandei para eles, acharam muito bacana, publicaram no blog da editora no final de 2021, e eu deixei ele guardadinho lá. Depois, no ano seguinte, eu já tinha escrito mais 2, e aí teve um concurso de uma revista também, que é uma revista digital, é uma revista internacional, chamava The Wolf Bard. Ela publica poesias, publica literatura, publica arte, assim, do mundo inteiro, né? E aí um dos colunistas, que ele tem uma coluna que fala também sobre suspense e terror, ele estava buscando também no ano seguinte isso, uma publicação, um conto que falasse também com a temática de fim de ano, né, de festas de fim de ano. E aí eu falei, bom, no ano anterior eu fiz uma que ficou bacana, eu vou me propor a fazer mais uma. E aí escrevi um outro conto chamado A Ceia e enviei para eles, e aí foi selecionado também, eles gostaram e publicaram na revista deles. E aí depois,
no começo do ano seguinte, eu vi que eu tinha alguns contos esparçados. Aí eu falei, vou juntar tudo isso aí e colocar para os meus leitores. Seus Aí, não. leitores. Aí eu criei um conto, uma coletânea chamada Perigo, que é a reunião desses 4 contos aí com essa temática de suspense e terror. Essa está disponível na Amazon também, em formato digital. E agora, no que o André está trabalhando? Agora eu estou trabalhando num projeto novo, ainda não posso revelar muito, mas é mais um romance, vai sair também em meio físico, agora se tudo correr bem, no começo de 2024. Eu já estou na reta final da escrita dele, já fiz bastante pesquisa. A questão do meu trabalho também abre muitas portas também para minha pesquisa, porque nesse novo livro, o personagem principal, o protagonista, ele é um delegado da Polícia Federal. Então, como eu trabalho em parceria com o pessoal lá e já conheço bastante gente, eles me levaram lá para conversar com um delegado que ocupa essa função. Olha, que legal. Que é na Delegacia de Combate a Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico. E aí ele já me apresentou um pessoal da Interpol, que também tem um personagem que é o agente da Interpol. Nossa, você tá voando, e né? eu conheci e Achar conversei. Que era esse livro. Conversei com esse pessoal também e eles me deram muitas dicas. Tive que reescrever bastante coisa, porque algumas coisas que eu estava bolando para a história não se aplicam no mundo real. Eles me explicaram como é que funciona uma investigação, a jurisdição da Interpol, como é que funciona, que eu não conhecia. Bastante coisa interessante. E tá para vir aí no próximo ano, aí no começo do próximo ano. Eu tô com uma mentora também que tá me ajudando bastante. Agora, como eu vou terminar de escrever ele na primeira escrita, né? No final do ano, eu vou mandar para ela fazer uma leitura crítica, que é a Cláudia Lemes, que ela foi finalista do Prêmio Jabuti no ano passado. Também é uma escritora de mão cheia aí de thriller, de suspense, de policial. E tô com uma expectativa bem bacana para esse projeto aí pro começo do ano que vem. Até porque você se cercou agora até de uma equipe aí de peso, né? Ah, sim, essa entrada minha no mundo da literatura aí me proporcionou conhecer muita gente bacana, muita gente de talento. E já tive a oportunidade de aprender muito com esse pessoal, né? Escritores muito feras. Eu faço parte da Associação Brasileira, né, de escritores de romance policial, suspense e terror, da Berst. E lá tem muita gente premiada, muita gente com um nome já no mercado, né? E eu aprendo todo dia com eles e estou aplicando isso nas minhas histórias, né? Tudo que eu absorvo, eu estou colocando. Muito legal. Ô, André, e como que é esse mercado da literatura no Brasil? Porque sempre falam, né? A brasileiro não gosta de ler, não tem a cultura muito da leitura. Como que você enxerga esse mercado? A gente convive com esse mito, né? De que o brasileiro não tem o hábito de ler, que lê muito pouco. Mas, assim, quando a gente entra em contato, assim, com esse público, a gente percebe que o cenário não é bem assim. Tem muita gente lendo muita coisa. E, bom, a última Bienal de São Paulo provou isso, né? Os ingressos esgotados para praticamente todos os dias e você não conseguia andar lá nos fins de semana. Todo mundo consumindo muito livro. E tudo que a gente publica, o pessoal lê e comenta e avalia. Então, eu acho isso muito legal, mas tem muita gente lendo sim. Ainda tem muito espaço para crescer, né? A gente precisa de mais incentivo, porque as próprias editoras, como eu falei para você, né, elas apostam muito mais em obras que já foram consagradas lá fora. Eles apostam em traduzir elas e vender algo que eles consideram que já é mais garantido, né? E aqui a gente vê no topo das listas de mais vendidos, normalmente são os estrangeiros, ou são os de não ficção, ou são aqueles livros de gente que já é muito famoso, né? Como os influencers, né? Os youtubers e tudo mais. Mas a literatura de ficção, né? Que é o nicho onde eu me encontro hoje, ainda tem muito espaço. Ainda tem muito leitor aí. E como que é o mercado de divulgação? Porque normalmente as pessoas divulgam trabalhos, produtos, serviços, Instagram, que tem uma imagem, né? Que tem mais a coisa da imagem do que do texto. Como que funciona o mercado de divulgação da literatura? Olha, hoje a gente aposta muito nessa questão de mídias sociais, né? YouTube, Instagram, e agora o TikTok tá vindo muito forte, né? Tem uma hashtag aí, uns canais que eles chamam de booktokers, né? De book lovers, que isso daí também atrai milhões e milhões de visualizações. E tem muita gente divulgando literatura, inclusive literatura nacional, né? Por esses canais aí de Instagram, de TikTok. E a gente vê até nas livrarias físicas, que estão ficando cada vez mais escassas hoje em dia, infelizmente. Você entra, você vê aqueles. Tem prateleiras onde eles já colocam a placa literatura nacional ou sucessos do TikTok.
que são livros que estão fazendo muito sucesso, né, por esses vídeos curtos no TikTok e estão sendo divulgados dessa forma, né? Mas eu acho que a literatura tem que acompanhar esse movimento, né? Está cada vez mais dinâmico, cada vez o vídeo tomando mais conta, né? Então a gente trabalha com book trailers, né? Coisa que antigamente você não ouvia muito falar. Hoje a gente com imagens, né? Eles chamam de estética, né? Vamos mostrar como é a estética dessa história, desse livro, com imagens também, né? Porque é uma forma de você divulgar um pouco do que você está querendo passar com aquela história, né? Eu nunca tinha visto. Eu vi, o primeiro que eu vi foi o seu, O confesso. book trailer? Vi ainda, chamei mais gente para assistir, porque eu Sim, não tinha visto. Achei muito é um nicho de interessante. mercado, inclusive. Tem gente que trabalha produzindo book trailers, né? Para grandes editoras e para escritores independentes, né? Eu mesma desconhecia. É muito bacana. Porque é uma forma, né, de você atrair aquele público que está acostumado com a imagem, né? Que é um público que hoje está acostumado a consumir muito Netflix, muito Amazon, muito Disney, né? E está acostumado com a imagem, mas também dá uma oportunidade para se engajar numa história escrita, né? Isso também deve ser interessante, como você falou no começo, né? Para o escritor que está começando, talvez seja uma forma dele estar ali conseguindo divulgar. Não sei se seria, vou fazer uma comparação aqui, pode ser que seja nada a ver, mas eu imagino que é mais ou menos como na música, né? Que hoje em dia, às vezes, a pessoa vai lá, faz a música dela, ela grava o clipe dela, coloca lá no YouTube e de repente ela aparece. Isso também pode ser uma forma da pessoa divulgar o trabalho Exato. dela, né? É assim mesmo, né? Porque o escritor, principalmente o escritor iniciante, o escritor independente, ele tem que se desdobrar em todas essas frentes, né? Ele tem que escrever e depois do projeto pronto, ele tem que buscar o público dele, né? Ele tem que se divulgar e criar o próprio conteúdo e criar formas de se engajar com o seu público, né? E é assim que funciona mesmo. A gente tem que jogar nas 10. Ô, André, e depois que você já está lá na editora, igual hoje você já tem um contrato com uma editora, você leva a proposta do seu livro ou eles dão pitaco na história? Porque teve alguns que você me falou aqui que eles encomendaram e aí você topou fazer, né? Sim. Como que funciona? No meu caso, o contrato que eu tenho com a editora, ele é pela obra. Então, eu assinei um contrato para a publicação do Agenda Negra. Então, eu não sou um escritor que está, assim, atrelado a essa editora, né? A gente trabalha em parceria na divulgação dessa obra. A, quando eu entreguei, eles fazem uma revisão, né? E aí eles dão alguns palpites, né? Algumas coisas, porque tem várias etapas, né? Do projeto quando ele está pronto. Quando a gente entrega o original, ele vai passar por uma revisão. Tem algumas editoras, às vezes, precisa fazer o que eles chamam de copy desk, né? Que é fazer alguns ajustes mesmo no texto. Depois eles fazem a diagramação, fazem a criação de capa. E durante toda essa etapa aí é sempre em contato com a gente, né? Para ver se a gente aprova, se faz sentido, né? Se eles entenderam a proposta que eu estou passando, né? E tem uma etapa também, inclusive, que é chamada de leitura sensível. Isso é muito importante hoje em dia, porque é uma leitura ela é feita com os olhos de alguém que quer procurar alguma forma de... Se todas se a diversidade está sendo respeitada, se você não está criando, se não está usando termos que são pejorativos para determinadas pessoas, né? Se você não está sendo preconceituoso em determinado trecho, em determinada fala. Então, tudo isso é muito importante, né? Então, a gente tem essa troca para que o resultado final seja um produto assim que agrade o maior número de pessoas sem ofender ninguém. Nossa, é incrível. Eu também desconhecia isso. São etapas que eu descobri depois quando fui Você fazer a primeira já tinha publicação. já estava nesse mercado. Exato. E André, a gente conversou e a gente pulou o terceiro livro. A gente falou do É primeiro da verdade. coletânea, já fui falando lá para o futuro, vamos voltar agora. Exato. Minha terceira publicação foi esse ano, porque na verdade eu tenho uma newsletter, né? Meus leitores, eles me acompanham através dessa newsletter, que é mensal. Então eu falo um pouquinho das novidades no que eu tô trabalhando e dou dicas de publicações do gênero, né? De livros, de séries, de filmes também que tem a ver com o gênero que eu escrevo, né? Com o público que me segue. E o ano passado eu propus uma coisa diferente, né? De escrever uma história, uma minissérie em 4 capítulos, e eu lancei cada capítulo numa edição da newsletter. E aí foi meio que assim, em ritmo de brincadeira, assim. Essa foi a única história que eu escrevi, como eu falei no começo do nosso papo aqui, na forma de jardineiro. Fui escrevendo e vendo onde a história ia me levar. Levava. E aí, quando eu concluí essa minissérie, chamada O Trampo,
eu recebi bastante feedback positivo, assim, o pessoal comentando bastante que tinha gostado. Eu falei, então eu vou compilar isso numa história única e vou publicar também para as outras pessoas também terem a oportunidade de ler. E também tá com um bom número de avaliações positivas na Amazon, o pessoal gostou bastante também. Esse gênero a gente chama de noveleta. É uma história que é mais longa do que um conto, mas ainda é mais curtinha do que um romance, né? Ela tá ali no meio do caminho. Chamada O Trampo. Eu publiquei também só em meio digital na Amazon. Ela conta a história do Rafael, que é um moto entregador, que ele recebe uma proposta inusitada de fazer um trabalho na madrugada e ele topa para levantar uma grana para comprar um anel de noivado para a namorada dele. E aí, pela madrugada de São Paulo também, que é o cenário, ele se envolve em um monte de confusão aí, Até a pessoa assistir não, a pessoa ler. comprar, ler e saber o final, né? Exatamente. Não vamos dar spoiler, Não, né? Vamos parar por aqui. por favor. Agora eu vou aproveitar que você está aqui para quebrar, eu acho que uma imagem que as pessoas têm do escritor. Porque as pessoas imaginam, creio eu, né, a maioria, que o escritor é aquele cara que fica lá, que tem bastante tempo livre, aí ele fica pensando, buscando inspiração, vai fazer pesquisa e escreve. O André não, né? Porque o André ele tem duas crianças que moram com ele é responsável pela educação das crianças, ele cuida, ele faz comida, faz o cabelinho da Alice para ir lá para a aula de balé dela, Exato. cozinha, lava, faz tudo. Faz a segunda ou terceira faculdade que você está fazendo online? Eu terminei a minha pós-graduação, É, né? em gestão pública. Então, mais a pós-graduação e dá conta de escrever e trabalha. Como que você faz, André? A gente tem que arrumar tempo, né? Eu me inspiro um pouco nos pequenos, na verdade. Eu me inspiro um pouco na energia que eles têm, né? Eu falo, meu Deus do céu, eu não sei de onde tiram tanta energia. Eles são, a Alice é hiperativa, né? E o Davi, ele é um menino autista que também tem a hiperatividade. Então é muita energia. Eu tento absorver um pouquinho da energia deles. E você é planilhado, assim? Como que você organiza o seu dia? Porque realmente eu fico assim. Eu sou sua fã, né? Porque eu falo, não, como ele consegue encaixar tudo e ainda ter tempo de escrever? E pelo que você me falou aqui, não é assim o escrever, você pesquisa, né? Você vai a fundo Sim. mesmo. Eu preciso, assim, não é nenhuma questão de opção, né? Eu tenho a necessidade de ter uma organização de tempo, assim, muito rígida. Então, eu coloco tudo em agenda, né? E tudo que chega para mim, todo compromisso, toda obrigação, toda necessidade que eu sinto de fazer alguma coisa, ou eu tenho três coisas que eu tenho que fazer na hora. Ou se eu não posso delegar para alguém, ou eu executo na hora ou eu já agendo. Para não deixar nada escapar. Então, uma dessas três coisas eu tenho que fazer na hora que a tarefa ou que a necessidade surge. Ou eu delego, ou eu faço na hora, ou eu já agendo para um momento eu fazer, para nada passar. E aí eu vou encaixando na minha agenda, né? O dia como você sabe, o Davi é autista, ele tem as terapias dele que eu tenho que levar também, e tem o meu trabalho, tem a escrita, tem a questão da escola dos dois, Alice, a Alice também, né? que Tem as tem o balé. necessidades dela. Então a gente tem que ir equilibrando os pratos e não pode deixar cair nada. Nossa, eu acho sensacional. E você escrever também, acho que te tira um pouco, né? Você sai desse universo, né? Desse mundo real, na verdade, e vai para esse mundo paralelo, né? Também. É porque É a sua escrever, terapia, não? sim, começou exatamente como uma terapia, né? Porque como eu falei, eu comecei a levar um pouco mais a sério na pandemia, quando eu não conseguia mais jogar o futebol que eu gosto tanto, não conseguia mais encontrar os amigos com aquela facilidade, então a atividade que eu poderia fazer ali dentro de casa, estando com aquelas duas crianças ali, era como eu não tenho acesso à televisão mais, né? Porque eles não me permitem assistir. Os dois pequenos dominam as duas televisões que tem na casa. Então eu fui obrigado a ler e a escrever. Aí eu fui me organizando, mas a escrita sempre foi uma maneira de fugir, né, daquela rotina que às vezes prende a gente, né, de imaginar como é que seria outras aventuras, né, tanto é que eu escrevo em São Paulo, né, que é um lugar por onde eu passo, por onde é mais fácil para mim imaginar por onde eu Coisas. estaria indo, o que eu estaria fazendo, se isso acontecesse, se aquilo acontecesse, porque é dos e se's que nascem as histórias, né? Sim, é sensacional. Eu vou pedir para você deixar aqui, ó, para essa câmera, as suas redes sociais e para você também deixar uma mensagem
para quem tem tanta vontade aí de colocar no papel suas histórias ou seus cis, né, Sim. por onde começar? Bom, minhas redes sociais, eu tô no Instagram com aralves.penha, aralves.penha. Tô no TikTok agora. andrealves.escritor no TikTok. E tem o meu site, andrealvesescritor.com.br. E aí os meus livros estão na Amazon, procurar André Alves, e também estão no site da editora Flive. Flive é flyve.com.br. E para quem, como eu, tem essa vontade louca aí de colocar uma história no papel, a dica que eu dou é leia muito e se arrisque, coloque no papel, porque uma grande escritora me disse uma vez que uma folha em branco não dá pra gente editar. Depois que você colocou no papel, mesmo se não ficou bom, se você não gostou, você pode editar e lapidar até ficar do jeito que você gosta. E é assim que nasce um livro. E a vida, né? Exatamente. André, foi um prazer receber você aqui. Fiquei muito feliz mesmo de você ter aceito. Foi muito gostoso escutar a sua história e que outras pessoas se inspirem em você e leiam seus livros também. E eu vou deixar todas as redes sociais aqui do André, deixar tudo aqui. E se você gostou desse conteúdo, por favor, comente, deixe aqui, se expresse aqui no nosso canal, porque eu vou adorar saber o seu pensar. E até a próxima. Tchau. Escrevo de manhã na hora que eles estão na escola, né? Eu acordo, aí primeiro aí arrumo as coisas lá, o lanche, aí acordo eles, dou banho, aí levo os dois pra escola. Aí volto, aí escrevo um pouco, e escrevo, eu digo, escrevo, pesquiso, né, tudo que precisa. Aí depois vou, faço o almoço, aí busco eles na escola. Aí nos dias que eu vou presencial, eu deixo a Alice na minha irmã e o Davi na avó. Aí eu trabalho presencial, volto, pego os dois pra dar banho e pra pôr pra dormir. E nos 3 dias que eu trabalho em casa, são os dias das terapias, né, do Davi. Que aí eu dou almoço, aí depois começo a trabalhar em casa, depois deixo a Alice um pouquinho com a minha irmã, levo ele na clínica e trabalho da sala de espera da clínica lá. Aí quando ele sai, eu volto, continuo trabalhando em casa. E vai.